Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Agora chegou o nosso momento todo especial, o momento da escola bíblica dominical. O tema da nossa história de hoje é História sobre alguns peixes. Mas antes de contar a história, vamos fazer uma oração? Então feche os olhinhos e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por este momento tão maravilhoso, quando estamos aqui para aprender a Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A história que eu vou contar hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 52. Essa história você pode ler com a sua família, você pode ler com o papai, com a mamãe, pode ler com a sua família depois, tá bom? Eu vou deixar hoje aqui para vocês também o memorizando, para você memorizar este versículo. Ele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2 e 19a, parte A, que diz: O Senhor conhece a todas as pessoas que são dele. Olha que interessante, né, criança? Vamos repetir novamente? O Senhor conhece as pessoas que são dele. Olha que interessante. O que isso significa, criança? Que Jesus conhece você, que Jesus, ele me conhece. Então Jesus, ele conhece quando nós falamos qualquer coisa. Jesus, ele também conhece quando a gente ouve as coisas. Jesus, ele sabe todas as coisas, sabe também quando a gente pega, quando a gente fala. Jesus, ele conhece toda a nossa vida. Olha que palavra maravilhosa, né? Jesus, ele conhece as pessoas que são dele. Olha que palavra, né? E nossa história de hoje é uma história com propósito. Jesus tinha um propósito de mostrar aos discípulos a verdade sobre as pessoas que serão salvas e das pessoas que não herdarão o reino de Deus. E Jesus, sempre que contava a história, ele contava a história por meio de parábolas. Você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma história contada de maneira simples sobre o reino dos céus. E Jesus, ele contava as histórias por parábola. Parábola também é a mesma coisa de comparação, né? Então Jesus, ele comparava o cotidiano, ou seja, o dia a dia das pessoas, para comparar com o reino dos céus, para ficar mais fácil as pessoas entenderem o que Jesus queria explicar na história. E com a história de hoje também não foi diferente. Jesus, ele fez uma comparação. Disse Jesus: O reino do céu é semelhante a uma rede. Quando os pescadores lançam essa rede ao mar e essa rede se enche de peixes, os pescadores puxam essa rede para a praia e logo que chega à praia, os pescadores separam os peixes. Os peixes grandes, bonitos, que servem para ser consumido e vendido, a Bíblia diz que esses peixes os pescadores pegam e colocam em um cestinho. Já os peixes pequenininhos que não dá para ser consumido e nem vendido, os pescadores pegam esses peixinhos e lançam de volta ao mar. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Dos peixes grandes, bonitos, que serviria para ser consumido, com os peixinhos pequenininhos que não dava para ser consumido, o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer para os discípulos que acontecerá no fim dos tempos. Os anjos de Deus vai separar as pessoas que são justas, as pessoas que obedecem à palavra de Deus, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam, aquelas crianças também que obedecem ao papai,
obedece a mamãe, respeita o coleguinha, respeita o mais velho. Essas pessoas, elas são as pessoas justas. Então os anjos pegarão essas pessoas justas e levarão para um lugar de bondade e de amor. Já aquelas pessoas que são desobedientes, eles não obedecem nem ao pai, não obedecem à palavra de Deus, não obedecem à mãe, não respeitam os mais velhos, eles não se importam com nada. A Bíblia diz que essas pessoas, elas vão ser lançadas no lago de fogo. E nesse lago de fogo, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E também nesse lago de fogo há muito choro e também não há salvação. Essa é a recompensa das pessoas que querem ser desobedientes. Então há uma recompensa. Então, com a lição de hoje, nós entendemos que não basta sermos só ouvinte da palavra de Deus. Não basta fazer parte de uma igreja. Nós precisamos sermos obedientes à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para podermos herdarmos esse lugar de bondade, este lugar de amor. E esse lugar de bondade e esse lugar de amor, crianças, é o céu. Você sabia que no céu as ruas, elas são calçadas de ouro e cristal? Você sabia que lá no céu não haverá morte? Você também sabia que lá no céu também não tem dor? Não tem dodói lá no céu, não. Você sabia que lá no céu é um lugar que vai viver eternamente com Jesus? Olha que bênção. Então nós precisamos obedecer. Eu preciso obedecer e você também precisa obedecer à palavra de Deus, para que um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós juntos possamos subir e morar neste lugar com Jesus. Mas para aqueles que não obedecer, estão lembrando? É o lago de fogo, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga e lá é só choro. É a recompensa dos desobedientes. Mas nós, graças a Deus, vamos obedecer, né, a palavra de Deus, para nós morarmos um dia no céu com Jesus. Vocês gostaram da história? Então, se vocês gostaram, vocês estão todos convidados para estar aqui no próximo domingo, nesse mesmo horário. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até domingo. Tchau!